E aí, justamente, a conversa. Boa tarde. Estamos aqui em mais uma reunião para tratar sobre a causa que a gente está organizando aí, junto ao grupo de aposentados e aposentadas, né? E como surgiram dúvidas, a gente está aqui para tirar essas dúvidas, principalmente, né, com a partir da apresentação, da fala do nosso assessor jurídico, que vai ter que repetir, Bruno, aquilo que você já falou, né, sobre o que é esse processo. Aí a gente entra nessas particularidades, sobre a questão do cálculo de valores e tudo mais. Já estamos no modo gravação, então, Bruno, com a palavra. Tá, joia. Eu vou pedir para compartilhar uma tela aqui, já, mostrando como é que vai ser na prática, tá? Então, de novo, boa tarde para quem entrou depois, que eu já tinha cumprimentado o pessoal que já estava aqui antes, né? Para a gente discutir essa questão que é bem polêmica mesmo, né? Desde junho de 2020, o Estado de Mato Grosso fez valer, no âmbito do Estado, né, a reforma da Previdência feita em 2019, pela Emenda Constitucional 103. Em razão disso, a alíquota passou a ser de 11 passou a ser para 14, e passou a incidir não só sobre o que excede o teto do regime geral, como era antes, mas sobre a totalidade dos proventos, com uma pequena dedução, né? Para quem ganha mais de R$ 9.000, a dedução era só de R$ 1.045, que era o salário mínimo daquele ano, né? E depois, para quem ganha menos de R$ 9.000, a dedução era de R$ 3.000. Né? Então, a gente entende que isso é inconstitucional, porque acaba significando um confisco, coloca o trabalhador, né, o servidor público, né, numa situação desigual em relação à obrigação de pagar a contribuição previdenciária, porque os trabalhadores da iniciativa privada, quando se aposentam, eles se aposentam ganhando até o teto do regime geral de previdência social, né? Esse ano o teto já está em 8.100 e alguma coisa, e eles não pagam a contribuição previdenciária depois que se aposentam. Então, para garantir aos servidores públicos o mesmo tratamento, né, um tratamento isonômico, né, os trabalhadores, o correto seria que se pagasse contribuição previdenciária só sobre o que excedesse o teto do regime geral da Previdência Social. E é sobre isso que se trata a ação. Tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Sei se não... Tenta aumentar mais aí o tamanho, Ok. que aí fica melhor para visualizar. Uhum. Isso. Ok. Então, aqui tem um cálculo hipotético de um servidor, né, que aposentou ganhando R$ 10.000. Antes da emenda constitucional 103, né, implantada aqui em junho de 2020, a base de cálculo da contribuição previdenciária, ela alcançava somente que ultrapassava o teto do regime geral da Previdência, que é o que o INSS paga. Em 2020, o teto era 6.101. A base de cálculo, então, da contribuição previdenciária do inativo até aquela data, né, era como? Era calculado sobre a diferença entre o regime geral e o que o servidor ganhava. Nesse caso aqui, o que o servidor ganha menos o teto do regime geral é 3.898.
incidindo a alíquota de 11%, o desconto relativo à contribuição previdenciária desse servidor, antes dessa reforma da Previdência, era de R$ 428. E aí, a partir de junho de 2020, quando foi editada a lei complementar 654 de 2020, aplicando a emenda constitucional 103, a base de cálculo da contribuição previdenciária passou a ser tudo que ultrapassasse um salário mínimo para os servidores que ganham mais de R$ 9.000. Então, a nova base de cálculo passou a ser como? O cálculo da diferença entre um salário mínimo e o que o servidor efetivamente ganhava, que dava 8.955, e sobre esse valor incide agora a alíquota de 14%. Então, de R$ 400 e alguma coisa, a contribuição agora passou a ser de R$ 1.253,70. É essa diferença que a gente vai atrás de cobrar. Olha só, a diferença de contribuição para o servidor que ganha R$ 10.000, como era antes para depois, é de R$ 824 por mês. É muito dinheiro. E é atrás desse valor aqui que a gente está cobrando a partir de junho de 2020, que foi quando começou a cobrar. Lembrando que a gente está fazendo essa força-tarefa para distribuir essas ações até o final de junho, por conta da prescrição, porque é uma prescrição de trato sucessivo, como a gente fala, né? Como é todo mês que se paga, a cada 5 anos vai prescrevendo aquela parcela. Então, quem entrar a partir de julho de 2025 vai perder a restituição da parcela de junho de 2020. Tá? E, Bruno, eu tinha entendido que o prazo era até maio, mas a gente precisa trabalhar dentro desse prazo de até maio para juntar, né, os Na documentos. verdade, eu tenho até o final de junho para cobrar, porque junho é pago em julho, né? Então, foi efetivamente pago, né, a folha no mês de junho, né? Então, no final do mês de junho é pago o mês de junho, né? Como sempre foi aqui no estado. Então, a gente, em tese, teria até o final de junho para propor. Só que eu demoro um tempo internamente para processar e protocolar essas demandas, né? Então, a gente precisa correr atrás da documentação para que eu consiga distribuir tudo isso antes do último dia de junho. Entendi. Ok? Ficou claro esse cálculo aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Posso falar? Pode, professor. A minha questão, agora que você apresentou aí, é a seguinte: por que nós vamos estar fazendo uma ação para cobrar essa diferença se ela está institucionalizada a nível federal? Então, porque o que aconteceu? Alguns estados, em todos os estados, as pessoas começaram a questionar a legalidade dessa cobrança, por conta de várias ações que foram propostas de inconstitucionalidade, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já formou maioria no julgamento para dizer que essa norma é inconstitucional. E aí a expectativa é de que esse julgamento termine esse ano, e aí a gente ganha o direito de poder cobrar. Eu não tinha prometido essa ação antes, porque a gente ainda não estava alcançando essas parcelas ainda não estavam alcançadas por prescrição. A partir de junho elas começam a prescrever. Então, pensando em resguardar esses valores, caso o Supremo confirme esse posicionamento, e não module, né, nenhum dos efeitos para dizer que a partir de determinada data que não vai ser mais exigível, né, que eu vou propor essa demanda. A demanda vai ser protocolada e ela vai ficar suspensa para aguardar o posicionamento do STF. Depois do julgamento do STF é que a gente vai pedir o julgamento definitivo. Então, e qual deveria ser o cálculo? Como?
Se esse cálculo aí é inconstitucional, qual deveria ser o cálculo? O cálculo é só sobre o que excede o teto do regime geral. Você não tem uma tela para isso. Sim, eu acabei de mostrar. Não. Você não tem uma tela mostrando que seria o Sim, subsídio aqui é o menos seguinte. o valor da contribuição. Aí Olha, ainda entraria menos um salário mínimo ou ele também cairia? eu não sei se eu entendi a dúvida da senhora. A dúvida é assim: houve uma época em que se descontava o teto, e aí aplicava a porcentagem. Agora nós temos o subsídio menos o valor do salário mínimo e aplica-se a porcentagem. Isso. A pergunta é: o cálculo deveria ser o subsídio menos o valor do INSS e aplicado 14%. Isso. E esse salário mínimo que hoje é descontado, ele não entraria em lugar nenhum mais. Não, na verdade, ele é um dedutor, né? Então, Da... seria o subsídio menos o valor do teto, menos um valor de um salário mínimo, e sobre o que restasse, a aplicação de 14%. Então, não, porque a norma que instituiu essa dedução de só um salário mínimo é uma norma, essa lei complementar aqui 654. E o entendimento é que ela seria inconstitucional. Então, o novo cálculo vai ser só sobre o que exceder o teto do regime geral. 14% sobre o que exceder o teto do regime geral. Entendeu? Entendi. Aí não tem mais essa dedução de um salário mínimo, porque essa norma seria declarada inconstitucional. Como está hoje, só que não baseado no desconto do salário mínimo, mas Sim, baseado no não desconto do teto do INSS. perfeito, exatamente isso. É realmente interessante. Aí a pergunta da senhora é muito boa sobre por que a gente está entrando nisso agora, né? E a explicação é justamente essa, né? Porque existe uma expectativa de que essa ação seja no STF seja julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária extraordinária incidente sobre as aposentadorias, né, dos servidores, sem a dedução do valor do teto do regime geral. Tá? Então, com essa expectativa é que a gente já vai propor essas ações para vocês não perderem nenhum mês dessas cobranças aqui que a gente entende que são inconstitucionais. Entendi. A outra pergunta seria no sentido de que eu vi uma live sua onde você fala que os juízes já entraram com uma ação e provavelmente vão estar ganhando, vamos dizer assim. A pergunta é: outros segmentos do estado de Mato Grosso também passam por essa mesma situação que nós, aposentados da Unemate, estamos passando? Sim, essa Tipo, legislação. bombeiro, PM, Sim, professor. todos os servidores do Estado, eles estão sujeitos a essa lei complementar 654, que fixou essa cobrança da contribuição previdenciária dessa forma. E eles E sabem aí, disso? oi? Eles sabem disso? Não entendi, professor. Eles sabem disso? Ah, não sei. Os sindicatos para quem a gente advoga, a gente está fazendo esse mesmo trabalho, né? E para os meus clientes aqui, eu estou propondo essa ação. Não sei se eles sabem disso, mas eu acredito que saibam, né? Aí é uma questão de estratégia, né? Se eles vão esperar, se eles vão entrar ou não, é outra história, né? Mas eles têm direito, sim, a situação é a mesma. A pergunta da senhora sobre se outras categorias entraram, outras categorias entraram, só que a ação que foi proposta lá no STF, ela não é uma ação que tem efeito só para as partes do processo. Quando se declara numa ação
direta de controle de condicionalidade, que uma determinada norma é inconstitucional, essa decisão tem efeito para todo mundo, não só para as partes no processo. E aí, outras entidades entraram com essa ação também, só que aí o Supremo reuniu elas todas para um julgamento conjunto. E dentre essas que foram propostas, uma é da Associação Nacional de Magistrados, que está sendo, assim, o caso em que foi determinada a reunião de todos os outros. A outra pergunta que eu tenho, desculpa aí se eu estiver monopolizando, alguém levanta a mão, se quiser perguntar, eu dou a vez, tá? A minha outra pergunta é no sentido assim, por exemplo, eu já participei aqui no meu município, Nova Chavantina, da implantação da Previdência Complementar. E também da parte sindical, porque aqui a Previdência também é particular, não é INSS, é da própria prefeitura. Esse cálculo autorial, igual você disse também lá na live que eu vi, até uma determinada época quem pagava era o governo, ou municipal ou o estado, certo? Certo. Por que o governo está nos atribuindo a nós ter que fazer o fundo para que nós mesmos recebamos no futuro? Por que não o Estado fazer isso? Então, essa discussão, infelizmente, a gente perdeu lá em 98. Porque lá em 98 foi feita uma grande reforma da Previdência. Se eu não estou enganado, foi a Emenda Constitucional 19 de 98, tá? Que foi encabeçada na época pelo Bresser Pereira. E essa emenda constitucional, ela instituiu os regimes próprios de previdência e a forma como eles seriam custeados sobre alguns princípios. E dois deles que são essenciais para a gente entender o que está acontecendo é a contributividade e a solidariedade. Então, são as contribuições dos servidores que devem sustentar esse fundo. E isso foi definido lá atrás dessa forma. Era para haver, né, um aproveitamento de patrimônio de fundos de previdências já existentes. Né? Aqui existia, eu acho que era FUSMAT, né, e depois virou MTPrev, mas esse patrimônio foi se mostrando insuficiente para garantir liquidez no futuro conforme os cálculos atuariais. Né? E aí essa emenda constitucional lá atrás, que instituiu esse sistema dessa forma, foi que autorizou que os servidores, né, eventualmente tivessem que pagar mais. Aí começou, lá no começo não tinha contribuição de nativo, né, lá em 98, mas a partir da emenda constitucional 41, em 2003, já se instituiu a contribuição do inativo sobre aquilo que excedesse o teto do regime geral. Entendeu? Mas eu acho assim, um raciocínio muito ruim se a gente pensar que o governo não faz mais concurso para repor, né, os servidores e essas contribuições entrarem na mesma proporção que entravam antes para garantir a sustentabilidade do sistema. E quando se faz o cálculo atuarial, não se encontra no futuro uma data para que, vamos dizer assim, que o cálculo mostre que está tudo certo, que não tem déficit, entendeu? Hoje não tem, considerando a quantidade de servidores hoje, não tem um ponto no futuro em que não tem déficit atuarial. E se amanhã tivéssemos o fundo bem recheado, sobrando dinheiro, o que isso significaria no nosso salário? Então, poderia significar um fim da contribuição extraordinária. Que é quanto? É essa que está com base na Lei Complementar 654, que está cobrando esse valor todo aí sobre a dedução de um salário mínimo só. Tá?
Aí a expectativa que a gente tem é que essa norma seja declarada inconstitucional e volte como era antes lá na emenda 41, que era só sobre que excedesse o teto. Não tem, né, uma norma que afaste a contribuição do nativo nessa forma simples, né, como era antes. Não tem. Tem na emenda 103 a justificativa de que essa cobrança sobre quase todo o provento, né, 14%, sobre quase todo o valor do provento, ela cesse quando houver equilíbrio atuarial, mas não tem previsão de quando vai alcançar o equilíbrio atuarial, mesmo com essa contribuição extraordinária. Então, vamos pensar assim, nesse exemplo que você tem aí na tela. A pessoa ganha 10 mil reais e tem descontado um salário, 1.045, vamos dizer assim, certo? Salário mínimo, que representaria em torno de 10% do valor de 10 mil. Tá certo? Certo. Se fosse um salário mínimo, né? Hoje nós pagamos 14%. Então, esses 4% que estão aí, que na verdade não é 4%, né? Não, professora, é 14% sobre 8.955, que é o resultado da diferença entre a Sim. aposentadoria simulada aqui do valor de 10 mil, que eu coloquei 10 mil para simplificar meu cálculo, né? Sim. Menos o salário mínimo de 2020. Então, a base de cálculo é essa daqui, 8.955. Sobre esse 8.955, incide a alíquota de 14%. Não, aí então vou reformular a pergunta. O exemplo é 10 mil reais. Se for aplicar aquilo que estamos solicitando, que é o desconto do teto, né? Isso. Que é 8.100 e pouco, vamos supor que sobre 2 mil, seria 14% em cima de 2 mil. Exatamente. E hoje nós estamos com 14% em cima de quase 9 mil. Isso. Que legal. Pois é. Por isso que eu acho que, assim, vale o esforço apostar na incondicionalidade, né? Porque o ganho vai ser muito expressivo se der certo. Eu só quero que vocês saibam que eu não posso prometer resultado e a gente depende dessa decisão do Supremo. Tá? Nós ganhamos, certo? O Supremo concordou, todo mundo ficou bonitinho, nós concordamos. Vamos para precatórias. Isso. Que é quando Deus quiser. Não, até que o governo não está demorando muito, não. Quem tem mais de 60 anos entra na fila da superpreferência. E está sendo pago em mais ou menos 2 anos e meio. E aí, quando vira precatório, entrando na superpreferência, eles liberam o valor de 60 salários mínimos de cara. E o restante? E o restante fica para quando for a vez na fila. Aí é que eu estou dizendo que na superpreferência... uns 2 anos e meio. Entendeu? Uhum. Uma outra pergunta agora. O escritório vai ter qual porcentagem naquilo que nós ganharmos? 10%. Então, se o servidor ganhar lá 10 mil reais de restituição, vai dar muito mais, né? Nesse cenário aqui, que é a diferença está dando 800 reais por mês, 60 vezes, deixa eu fazer rapidinho aqui. 6 vezes 8, 48. 48 mil reais mais Selic. 5 anos, né? 5 anos, corrigidos pela Selic mês a mês. Vai lá para 70 mil reais. Né? Aí eu vou ganhar 7 mil reais sobre 70 mil, entendeu? Entendi. Que é um valor abaixo do que é o costume da tabela, né? Do advogado
privado, que costuma ser 20%. Não, isso é inquestionável. Quem trabalha tem que receber. E assim, ó, só um pequeno comentário sobre a questão política, né? Que nós temos alguns representantes sindicais, tem alguns até que fazem parte do Conselho da Previdência, do MTPrev, né? É que o discurso é sempre de que tem déficit, de que não tem previsão de superávit, pá, e foi esse o discurso, inclusive, utilizado para implementar esses 14% sobre os aposentados. E que nesse governo, e até daquilo que está se avizinhando, daquilo que pode ser o próximo governo, eu não vejo nenhuma mudança de discurso. Também, né, gente, tem outra questão, se a gente pensar pela lógica, que o governo cada vez mais vem limitando os concursos públicos, que as categorias estão literalmente diminuindo seus ativos, sendo substituídas por terceirizadas. Qual é a tendência? Numericamente, é de ter menos base mesmo, contribuindo nesse fundo. Isso é uma realidade. É, e isso é geral, nas prefeituras, nos estados. Bruno, eu tenho uma pergunta para você. Como que poderia cessar a regra que está sendo aplicada hoje e aplicar a regra que nos favoreceria? Independente de ganharmos o retroativo, a partir do mês que vem, vamos entrar na regra correta. Qual a A possibilidade partir do disso? julgamento, hoje a possibilidade é alta. Hoje a possibilidade é alta porque o Supremo já formou maioria para isso. Tá? O que está em discussão, que eu não sei se vai dar certo, é essa questão de ser completamente retroativo, entendeu? A devolução. Porque o Supremo tem um mecanismo de julgamento em ações que possam ter um grande impacto para o Estado, de dizer que ele vai modular os efeitos da ação, porque, em tese, toda ação judicial ela tem efeito desde a origem. Então, desde a origem dela, que não foi alcançado pela prescrição, em tese, seria alcançado pelos efeitos da decisão. Só que se eles acharem que o baque é muito grande para o Estado, eles modulam os efeitos, para dizer que vai ser dali para frente. Isso Com pode certeza acontecer. será, né? Então, não sei, Porque professora, porque nós somos em uma alguns categoria casos... que estamos pleiteando. Mas se todos foram afligidos por essa situação, todos Só vão que é, só que pleitear. é, só que é confisco, né? Politicamente e juridicamente é muito ruim. É uma invasão do seu patrimônio privado. Em a gente Então, ganhando, o pagamento vai sair do MTPrev ou vai sair do governo executivo? do MTPrev. Então, eu vou estar me lesando. Não, a senhora vai estar pegando de volta o que a senhora não devia ter pagado. E Porque o que isso a vai senhora está diminuir o contribuindo caixa. vai, só que se a senhora pegar o cálculo atuarial hoje do MTPrev, essas contribuições não vão trazer equilíbrio para o caixa no futuro. Pelo contrário, vão. Se eu ganhando, só eu ganhando. Minhas colegas não, tá? Só eu ganhando, o MTPrev vai ter que me ressarcir. Correto? Correto. Em o MT me ressarcindo, eu vou estar. Esse ressarcimento vai estar influenciando no cálculo autorial. Sim. E aí, quando tem desequilíbrio, eu tenho que pagar. Não.
Quando tem desequilíbrio, o que está sendo dito é que não se pode cobrar do inativo. Entendeu? Vai cobrar só do ativo. Vai cobrar só do ativo ou o que vai acontecer, né? Como já não tem tanto concurso, é que no futuro os servidores que pertencem ao regime próprio e não aderiram à Previdência Complementar, eles vão ser pagos pelo orçamento do Estado. Sim. Como acontecia antigamente. Né? E politicamente a gente é pelo fim do confisco. Tem que deixar de ter esse desconto de 14% para os aposentados. É isso. Luciene, então agora a pergunta é para você. Ou, né? Talvez para o Bruno também. Politicamente, né? Há algum movimento Tem para a gente, junto ao governo do Estado, tem um PL, vislumbrando que lá na frente a gente pode ganhar e que ele vai perder, dele deixar de fazer isso mês que vem? não, não tem um movimento nesse sentido. O que tem um movimento, no caso sindical, é um PL 06 na nível nacional, para acabar com o desconto. Mas essa discussão específica, ela está mais nesse nível do judicial mesmo. Entendeu? Entendi. Mas talvez não fosse interessante constituir um grupo para se tratar isso politicamente? Mas não tem, professor Luciene? Não tem o pleito dos sindicatos pelo fim dessa contribuição? Tem, mas eu acho que ele tem tido mais movimentação nesse, não lembro agora, é uma associação de aposentados, né, e que a Carmen faz parte. A Carmen tem ido a Brasília nessa demanda. A Carmen é a presidente da Federação de Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso. E aí ela tem acompanhado esses movimentos lá em Brasília, porque se o PL é aprovado, aí a gente restitui, digamos, pelo menos um dos direitos que foram tirados na última reforma da Previdência, que é essa questão do desconto dos 14% para os inativos, né? Aposentados. É isso. Mas são coisas bem diferentes. Por exemplo, o que nós estamos propondo aqui é a restituição daquilo que nos foi tirado a mais. A que você acabou de falar, Luciane, é que não haja desconto nenhum. Não, na verdade, não é que não haja desconto nenhum. Vamos lembrar que até a edição da emenda 103 vigorava a contribuição do inativo da emenda constitucional 41 de 2003. Sim. Então, voltaria a cobrar conforme a emenda 41, que é o resultado que a gente espera que tenha o julgamento do Supremo. Sim. E aí a terceira situação seria a mediação política para cessar o desconto. Porque, assim, se não cessa o desconto, isso vai até todo o Então, professora, trâmite mas de julgado. se for julgado procedente, né, é processado. Né? Então, Mas esse prazo ninguém conhece. eu acredito, ó, essa ação ela já está parada desde junho do ano passado. Né? Eu tenho uma expectativa de que até o final do ano ela seja julgada.
Porque já era o julgamento dela, já estava havendo o julgamento. Aí houve um pedido de vista do Gilmar Mendes. E está com o Gilmar Mendes desde então. Bruno, não sei se você pode me responder. Lá no grupo eu até fiz uma colocação assim. Hoje eu estou com 73 anos. Você falou aí que precatórios, depois que ganha, 2 anos e meio. Até ganhar, vamos por aí mais uns 2 anos, 4 anos e meio. Se eu morrer, alguém da minha família recebe esse dinheiro? Recebe, entra no seu inventário. Muito bem. Então, estou tranquila agora. Tá bom. Vai deixar ainda, né? Acabou minhas dúvidas, não tem mais dúvida nenhuma, só sentar e esperar agora. E vivendo. Escreve aí, Bruno, uma cláusula para a gente colocar lá no testamento, que é para ficar assim, bem amarradinho, para não ter dúvida. Escreve Não, aí, mas não manda para nós. existe dúvida a respeito Manda aí. Mas olha, a dica é: vai vivendo a vida da melhor forma possível, né? Porque se vier a grana, com a gente, eu não sou aposentada, mas se vier a grana com a vida ainda, maravilha, vai poder aproveitar, né? E é isso. Mas a gente não sabe, né, Luciane? Enfim, Hoje estamos aqui dando risada, amanhã, quem sabe? Justamente, Ivane. Mas, Bruno, por favor, escreve aí para mim o textinho para mim colocar lá no meu testamento. Tá, João, eu vou colocar. Faz favor. Bem assim. Eu tive uma ação daquela de cobrança de juros, de pagamentos atrasados, levou 16 anos a ação. Para eu pegar o dinheiro. Ainda tive que fazer um acordo, acho que o doutor Bruno deve se lembrar disso. Tive que fazer um acordo. Ah, não, era outro advogado. Tive que fazer um acordo, ainda tivemos que dar 20% de desconto para a Unemar para poder sair, senão não saía também, não. Que estranho. Mas, enfim, então isso como faz não tem tempo, nada a ver com isso. Então, isso faz muito tempo e a Folha ainda era gerida pela Unemat? Era, eu estava nativa ainda. Hoje já é direto para o governo. Aí não é com o governo, é com o Unemar, você vai ver. Mas já resolveu, né? Gente, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente já vai encerrar a reunião, tudo bem? Tudo bem. É isso, vamos ficar na torcida para que o STF feche logo esse julgamento e que a gente possa, né, principalmente vocês que estão nessa ação, possam receber esse benefício, né? Que não é um benefício, eu acho que é um direito, é algo que foi sonegado. É algo que foi confiscado. Confiscado, essa é a palavra correta. E que a gente também consiga reverter, e que esse confisco dos 14% deixe de existir. Né? É isso. Infelizmente, tem um monte de colega hoje que não consegue sair do abono de permanência, gente. Está dependendo financeiramente do abono de permanência. Aí é complicado, porque assim, se não tivesse esse confisco, as pessoas poderiam estar muito bem vivendo sua vida aposentado, né? Luciane, eu tenho uma sugestão. Por exemplo, não sei se de quem partiu a ideia para fazer essa ação, mas eu acho que nós, primeiro, não procuramos as informações, e segundo, que não somos informados. Um dia meu filho me perguntou: mãe, seu salário está sendo descontado corretamente? Lá fui eu, fiz a continha, eu sou da área de exatas, tá?
Fui lá, fiz as continhas, 14%, descontado um salário mínimo, bateu certinha, a conta está certinha. Mas a matemática é exata. Se eu fizer 2 mais 2, vai dar 4. Agora, é 2 mais 2 que eu tenho que fazer? Então, essas informações, principalmente aquelas que mexem nos valores, né? Elas precisariam ter alguém que tivesse a cuidade para enxergar e depois nos comunicasse. Não demorasse 5 anos para a gente. Se a gente tivesse começado a fazer isso lá em 2020, 2021, talvez hoje a gente já tivesse melhores resultados e tivesse mobilizado categorias que talvez tenham mais força do que nós, professores. Nós somos bons só quando a Mas gente assim, essa questão, ela juridicamente, né? Ela é de uma inconstitucionalidade tão flagrante e logo foram propostas essas ADIs e tem muitas entidades nacionais atuando nessas ações diretas de inconstitucionalidade, né? E esse direito ele não ficou para trás, ele está lá para a gente reformar. Agora, a mobilização ela sempre é importante, né? Está havendo alguma mobilização, se ela é suficiente ou não, né? O futuro dirá, né? Mas aqui no estado, né? Eu sei que os sindicatos têm reclamado isso constantemente, que é ilegal, que é confisco e tudo mais, né? E essa ação está lá tramitando com todo mundo de olho nela, né? Com certeza, tipo, eu estava acompanhando esse julgamento atentamente, porque eu estava esperando a hora de entrar com essas ações, né? Se essas ações derem certo, o resultado financeiro vai ser excelente, né? Então, assim, ainda está em tempo de brigar. Lamentavelmente, o tempo da justiça brasileira é o tempo da justiça brasileira, né? Isso é uma outra situação, né? Doutor, só tem umas. Que eu vi a listinha ali, parece que estava no 40 e pouco. O senhor tem 40 e poucos motivos para alegar que nós somos idosos, Com certeza. tá? Usa lá nosso estatuto assim com bastante empenho. Pode deixar. É isso, então, gente. Sandra que entrou agora, a reunião foi gravada, então a gente vai postar lá no nosso YouTube, e aí dá para vir tirar essa dúvida depois com o vídeo. E nós, enquanto a Dunemate, a gente acompanha, né, na medida do possível também, porque tem limitações, sempre há limitações de equipe, mas sempre que a gente tem alguma questão, alguma dúvida, a gente faz esse tipo de cálculo, a gente avisa quando é o caso, e foi neste caso, né, nossa assessoria jurídica está aí para isso, né? Veio, nos informou sobre essa situação e a gente está fazendo esse trabalho, como vocês podem perceber, a nossa secretaria administrativa está buscando, auxiliando, trabalhando com o nosso grupo de sindicalizados aposentados para agilizar essa documentação e a gente, né, enfim, buscar este êxito. Não tendo nada mais a tratar. Não, Luciane, espera aí só um pouquinho. Doutor Bruno, com relação ao cálculo autorial, que independe do processo de recebermos de volta. O que pode ser feito contra o governo do estado de Mato Grosso? Para ele colocar lá, pelo menos assim, em 2030, para de cobrar. E essa é uma discussão que todos os servidores que já passaram no Conselho de Previdência, né, eles fazem, né?
Se pergunta muito onde é que foi parar o patrimônio do fundo que existia lá antes do MTPREV. Então, eu, inclusive, entrei com umas ações questionando as documentações relativas a esses fundos e tudo mais, ela tem rolado aí, mas não teve nenhum avanço quanto a isso, de saber onde é que foi parar esse patrimônio e tudo mais. A verdade é que não tem nenhuma perspectiva de magicamente aparecer um dinheiro que dê equilíbrio a esse fundo. Não tem. Né? Então, considerando que não tem mais concurso, considerando previdência complementar, está fadado a falir e o Estado tem que arcar com os benefícios. Né? E vai continuar descontando as contribuições e tudo mais, que provavelmente talvez até mude de nome, porque em tese não poderia ser contribuição, porque não tem mais fundo, não tem mais um recebimento a ser garantido em razão da contribuição. Então, provavelmente algum outro arranjo constitucional, jurídico vai ser feito aí quando isso acontecer. Vai fazer o que fizeram com a Vânia. Vão chamar nós de um em um e falar assim, olha, você não precisa mais pagar, mas também não vai receber. Concorda? Assina aqui. Mais ou menos isso. Gente, vamos tirar uma foto, um print, uma fotinha de quem apareceu. Quem puder abrir a câmera para a gente registrar essa mais uma reunião. E esperando um pouquinho até. Acho que Lori não vai ter como abrir, né, Lori? Professora, deixa eu só fazer um último alerta. E esse é um alerta que a gente tem que estar recorrentemente repetindo. É o seguinte: não existe nenhuma cobrança a ser feita a vocês para essas ações. Se vocês ganharem, não tem nenhuma taxa para ser paga para vocês receberem direito. Tá? Não tem. Então, cuidado com o golpe, porque é golpe em cima de golpe. Enquanto eu estou conversando com vocês, uma professora da Unemate e uma servidora da saúde já mandaram mensagem aqui que tem gente se passando por advogado, falando que tem taxa para pagar para receber o resultado do processo. Não tem. Tá? Então, assim, ninguém vai cobrar nada de vocês por esse processo. Tá? Só se houver assim, um recurso muito inusitado para ser feito, mas aí eu, pessoalmente, vou conversar com vocês, se possível, de vídeo. Tá bom? Então, não paguem nada se vocês não verem minha cara justificando 1000 vezes que é para pagar. Tá? A minha expectativa é de que ninguém tem que pagar nada. E assim, para isso que serve também nossos canais da Dunemate. Qualquer dúvida, como já aconteceu em algumas situações aqui, né? Até para a questão desse processo mesmo, né? Que teve colegas que ficaram em dúvida se podia assinar, né? Porque receberam o e-mail diretamente do escritório. Então, sempre que tiver qualquer dúvida, também pergunte para nós, né? Ou Tamara, ou ali no grupo, para a gente manter sempre uma boa comunicação. Porque é fato. Hoje é golpe atrás de golpe. Gente, golpe, enfim, eu não posso falar porque está gravando e vai ser publicado depois, mas o golpe vem até de dentro. Então é isso. Vou tirar um print, tá? Tá, peraí, vou tirar outro print que agora apareceu a Ivete. Terminamos, então. Havendo qualquer dúvida,
joga lá no grupo de novo, a gente vai fazendo. Mas, enfim, nesse caso desse processo, acho que já está bem adiantado. Vou pedir para a Tamara fazer mais uma rodada de conversa com o pessoal no privado, porque, infelizmente, tem vários colegas que não conseguem acompanhar atentamente as conversas nos grupos, e aí acaba não se ligando, né, do que está acontecendo. É isso por enquanto, gente, a gente agradece, né, Josete, Heloísa, as duas Heloísas, a Vânia, a Sandra, a Vilma, Ivete, e principalmente, né, acho que a do Nemate aqui é a Tamara, não sei, e o Bruno por ter, né, conseguido atender essa nossa demanda aqui hoje. Obrigada, uma boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau, gente. Até mais.